Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Salmo 23. Hoje nós vamos meditar versículo a versículo do Salmo 23. Por isso, fique em um lugar tranquilo. Procure agora não pensar nos problemas, nas dificuldades, nas circunstâncias do dia a dia. Este é o momento que o Senhor quer falar com você. O Senhor tem uma palavra ao seu coração. Tome a sua Bíblia no Salmo 23. Vamos ao primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, o Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos e também amados da Bíblia, né? Nós vemos em vários lugares a citação do Salmo 23. E ele foi escrito por Davi. E ele reflete a sua profunda confiança em Deus. Davi, antes de ser rei, os irmãos conhecem a história, ele era pastor de ovelhas, filho de Jessé. No livro de 1 Samuel narra a unção de Davi e vai dizer que Davi estava nas malhadas, estava cuidando das ovelhas de seu pai. E ele usa essa experiência para descrever como Deus, o bom pastor que cuida, protege e supre todas as necessidades de seu povo. Então Davi, neste momento, também se coloca como uma ovelha, que é dependente do seu pastor, porque a ovelha é dependente do pastor. Não sei se os irmãos sabem, o animal ovelha, ele não tem uma boa visão, mas uma ótima audição. Então ele é conduzido pela voz. Por isso que Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem a minha voz. E este salmo reflete uma confiança inabalável em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Então, quando Davi traz o texto de o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nós precisamos primeiro entender o contexto verdadeiro desta palavra, porque nós corremos o risco de fazer interpretações erradas deste texto conhecidíssimo. Por exemplo, algumas versões bíblicas, a ARC, está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A King James, KJA, a sua sigla, está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Veja que uma diz faltará futuro, a King James já está dizendo nada me falta no presente. A NVI, nova versão internacional, diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Outra versão diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porém, para nós fazermos uma boa hermenêutica, né? E o que é hermenêutica? É a ciência, a técnica de descobrir o que tem por objeto a interpretação do texto religioso. É descobrir o real sentido do texto. Isso é hermenêutica. Quando nós olhamos para a tradução fiel do hebraico, nos leva a algo poderoso. A tradução do primeiro versículo do Salmo 23 é: não me faltará o amigo íntimo, meu Deus. Olha que coisa interessante. O versículo aqui, eu estou usando a versão Almeida atualizada, corrigida, está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é interessante porque quando nós fazemos uma interpretação errada deste versículo, nós vemos que o principal do versículo não é o Senhor, mas é o que vai me faltar. Então, se eu faço uma interpretação errada deste versículo, eu adoro o Senhor não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode me dar. E como eu atesto que o Senhor não está me faltando? À medida que não está me faltando as coisas. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas o sentido original é: não me faltará o Senhor. O Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. E mais bonito é a tradução original do hebraico que diz: não me faltará o amigo íntimo, meu Deus. A ideia aqui do primeiro versículo, meu irmão, é como Filipenses, quando
Paulo diz aquele famoso versículo que muitas pessoas também repetem ele fora do contexto, que diz: tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o contexto ali é Paulo dizendo que ele sabe muito bem viver com privações, como também sabe viver com fartura, pois pouco importa como está a situação dele, se é com acúmulo de bens ou poucos bens. O importante é que ele tem o Senhor. À medida que ele está dizendo todas as coisas eu tenho no Senhor. Então veja, imagine, quando Davi é ungido, ele é chamado porque ele não está na casa. Davi, desde pequeno, teve que aprender a contar com o Senhor. Davi, no seu ofício de pastor, de proteger a ovelha, de dar a vida por uma ovelha, ele teve que contar com uma força sobrenatural que não era dele, porque diz o texto que Davi era de baixa estatura, mas Davi matou urso, Davi matou leão, depois, é até uma progressão, Davi matou leão, matou urso para depois matar gigante. É certo que depois Davi cai em adultério com uma mulher, mas o sentido é de que todas as vezes que Davi fez grandes feitos, era porque Davi era dependente do Senhor. Quando nós olhamos para a imagem de Davi, nós não vemos alguém perfeito, muito pelo contrário. Nós vemos um homem que cometeu adultério, cometeu assassinato, um homem muitas vezes impossível, um homem que muitas vezes foi refém dos seus impulsos. Mas nós vemos ensinamentos poderosos pela vida de Davi. Ele voltando, como diz o Salmo 51, e pedindo perdão ao Senhor. Pedindo que o Senhor restaurasse a alegria de ser salvo. Pedindo que o Senhor criasse nele um coração que fosse puro. E isso é dependência do Senhor. Então, o primeiro versículo nos convida a olhar para o Senhor como nosso tudo, independente da situação. Ele não vai faltar. Ele nos guia. E a presença do pastor aqui, a imagem do pastor, que é muito forte no Antigo Testamento, o pastor de ovelhas, também é atualizado em João capítulo 10, versículo 11. Tomem a sua Bíblia, João capítulo 10, o versículo 11. E que nós vemos que o pastoreio chega no seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, como ele mesmo diz. Aqui, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nós vemos Jesus dando a vida pelas suas ovelhas na cruz, no Monte Calvário. Então, nós temos um pastor. Nós temos aquele que cuida de nós, porque essas eram as características pelo qual o pastor era reconhecido. Ele guiava, protegia e cuidava as ovelhas, uma vez que as ovelhas eram dependentes. Versículo 2, nós vemos, o texto segue dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha é um animal tão sensível que a água muito turbulenta, muito agitada, acaba assustando a ovelha. E quando nós vemos Davi dizendo que ele leva a ovelha a deitar em verdes pastos, é interessante quando a gente imagina verdes pastos, a inferência que nós temos é de um grande campo com bastante área verde, mas essa não é a verdade. Deem um Google aí e procurem verdes pastos no Oriente Médio, por exemplo. É uma terra árida, mas é um lugar a qual o pastor guiava as ovelhas para um lugar onde ia ter suprimento. No Oriente Médio, terras férteis com verdes pastos eram raras. Então, a imagem aqui sugere descanso, provisão divina. As águas tranquilas, como segue o versículo na parte B, indicam um lugar seguro, um lugar refrescante, ainda mais nesse calor que está fazendo aqui em São Paulo. Um lugar onde nós temos refrigério, e foi isso que Jesus disse: vinde todos vós que estáis cansados, pois só nele, o bom pastor, o verdadeiro pastor, nós temos refrescância, nós temos um lugar seguro. Torna a dizer, as ovelhas
não bebem de águas agitadas. E isso nos mostra que para a paz e a direção que Deus dá ao seu povo. Então, o Senhor foi sempre aquele que conduziu o seu rebanho para lugares tranquilos, para lugar de paz. É o Senhor que nos leva para o lugar onde tem água. É o Senhor que nos leva para um lugar onde não vai haver escassez. Ele pode até nos conduzir em um lugar de escassez, como fez com o povo que saiu do Egito, mas lá o Senhor foi a água, lá o Senhor foi o pão, lá o Senhor foi a proteção. Então nós vemos um Deus que nos faz descansar. E a palavra mais bonita, um Deus que nos guia, porque essa era a função do pastor. E Davi, ao olhar a Deus, ao compor esse salmo, Davi estava totalmente entregue, permitindo que Deus o guiasse, que Deus o conduzisse mansamente a águas tranquilas. E eu digo para você, meu irmão, você que quer entrar no ofício do pastoreio, saiba que você precisa guiar de forma mansa. Saiba que nesse ofício de pastorear, de cuidado, de guiar, você não vai falar uma vez, você vai precisar falar várias vezes. E várias vezes, com mansidão, com amor, com justiça, com retidão. O Salmo continua no versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Refrigerar a alma significa restaurar, revigorar espiritualmente. O que mais nós vemos hoje são ovelhas feridas, pessoas esgotadas, pessoas que foram sugadas, pessoas que, sim, fizeram muito pela igreja, mas que hoje precisam ser tratadas. Pastores, missionários, homens, mulheres de Deus, e aqui não falando de patente, mas pessoas que trabalharam muito pela obra do Senhor, mas que hoje foram esquecidas. E a palavra do Senhor diz aqui de um refrigério. A palavra fala aqui de um lugar onde nós vamos poder ter descanso. Mas ele também fala de veredas da justiça. Por amor não do nosso nome, mas por amor do nome dele. A ovelha, quando se decide ser guiada, saiba que nós seremos guiados em justiça. E a justiça não é a nossa justiça, como diz Isaías, que a nossa justiça é como o trapo de imundícies diante do Senhor. Mas a justiça dele, para que o nome dele seja glorificado. Ele nos guia não apenas para o nosso bem, mas para manifestar a sua glória e fidelidade. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Que interessante. Muitas vezes a gente acha que quando estamos no deserto, quem nos conduziu para lá só pode ter sido o diabo, o capeta. É ou não é? Mas isso é diferente, porque quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, quem conduz Jesus para o deserto a fim de ser tentado é o próprio Espírito. Quando Ezequiel tem uma visão de um vale de ossos secos, foi uma inspiração divina. O Senhor conduziu ele a ter aquela visão. Mas é interessante que a primeira parte do versículo diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse. A parte A do versículo apresenta uma possibilidade, possa ser que eu ande ou não. Mas a parte B do versículo, eita glória, isso alegra o nosso coração, nos traz uma certeza. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, parte A do versículo. Possibilidade, parte B, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Parte A, possibilidade, parte B, certeza, ele está conosco. Por que ele está conosco? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado era para conduzir as ovelhas. Os Salmos, um versículo vai completando o outro. Amém? Você vai ver que agora o versículo 5 vai completar o versículo 4, e o versículo 4 completou o raciocínio, o que o escritor sagrado queria passar no versículo 3. E aqui ele fala do cajado que guia, mas a vara era usada para corrigir. E aqui ele diz que a vara e o cajado consolam. Ou seja, até em um momento, ao passar pelo vale da sombra da morte, num lugar árido,
num lugar de destruição, o Senhor tem consolo para nós. E muitas vezes esse consolo do Senhor não vai vir como nós queremos. Tem uma música do Tom Carver que ele diz: o não de Deus também é a resposta. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, a aliança do Sinai, os 10 mandamentos, diz lá mandamentos, mas os mandamentos são pautados no não, e é no não que nós crescemos. Aliás, meus irmãos, é no deserto, é no Monte das Oliveiras, que o Monte das Oliveiras, no pé dele, tinha um lugar onde eram moídas as azeitonas para fazer azeite. Ora, se não espremer a azeitona, não sai o azeite. De modo que se nós não esmagarmos o trigo, não vem a farinha para fazer o pão. Então, o que somos em Cristo Jesus, o nosso crescimento espiritual, também será necessário passar por desertos. O deserto distingue o menino na fé para o homem da fé. É no deserto, no momento de privação, que nós somos tentados a transformar pedras em pães para o nosso bel prazer. É no deserto que Deus nos coloca à prova, com o desejo de nos aprovar. Então, a possibilidade de passar por um deserto, por um vale de sombra da morte, mas também a certeza que Ele estará conosco. Mateus capítulo 28, versículo 20. Tome aí a sua Bíblia, porque o livro de Salmos é um livro certo, antestamentário. Mas vamos ver o que o Novo Testamento diz. O último capítulo de Mateus, portanto, versículo 19: Ide, ensinai todas as gerações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, pastor, como que o Senhor está comigo? Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que você necessita. É isso que nós precisamos. Um Senhor que caminha conosco, um Senhor que contempla-nos, que nos olha, um Deus que nos vê. Sim, um Deus que olha o macro, que olha toda a terra, mas um Deus que também te vê. Isso é magnífico. Saber que Deus, na sua grandiosidade, nos vê. Um Deus que nos conhece, conhece a nossa intimidade, um Deus que caminha conosco. Não é sobre um Deus, meus irmãos, que vai nos privar de passar por dificuldades, mas é um Deus que estará conosco até no vale da sombra da morte. Aleluia! Meus irmãos, cá pra nós, né? Fala aqui pra mim. Quantas pessoas bateram nas nossas costas e disseram: tô contigo? Aliás, isso é uma palavra esvaziada. Tamo junto. Eita, a gente é fechamento, eu vou com você. Quantas pessoas falaram isso? Mas te abandonaram na primeira dificuldade. Não tinham estrutura, não tinham resistência, não tinham força, não tinham capacidade para ir com você até o final do propósito, do projeto. Mas aqui eis um Deus que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. Nada amedronta esse Deus. Não há condições para este Deus caminhar contigo. Aleluia! Não há. Aliás, a condição é nossa, em mudar de vida, em permitir, em aceitar, em entender. Esse Deus está de braços abertos. Amém? Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lembra que eu falei que um versículo vai completando o outro? O versículo 5 completa o versículo 4. Aqui a imagem muda do pastor para um anfitrião que prepara a mesa. E esse preparar da mesa simboliza hospitalidade e bênção. Aliás, o povo judeu, ele tinha o costume de preparar a mesa, de receber bem os convidados. Aliás, a palavra do Senhor está repleta de mesa. A última ceia foi numa mesa. Depois dos discípulos discutirem quem era o maior, Jesus, na mesa, ao chegar em casa, na hora da refeição, ele pergunta: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? A mesa ainda continua sendo um lugar de encontro, de revelação. Na mesa a gente consegue identificar quem é traidor, quem faz juras de amores, mas não consegue ir
É na mesa. Só que é bonito porque, ao mesmo tempo que ele diz de um Deus que caminha no vale da sombra da morte, ele fala de um Deus que prepara uma mesa diante dos inimigos. Mas imagina você sentado numa mesa e seus inimigos diante de você. Muitas pessoas iriam interpretar esse versículo 5 dizendo, é um triunfalismo. É Deus mostrando que ele me fez soberano. Talvez sim, não creio que seja isso, mas eu creio em um Deus que lhe dá paz, que lhe dá tranquilidade, que mesmo que os seus inimigos estejam à sua vista, você pode se sentar à mesa e com tranquilidade fazer a sua refeição, porque ele te guarda, ele te protege. E que lindo um Deus que prepara uma mesa para que assentemos. Então existe um lugar na mesa para nós. Agora, unges a minha cabeça com óleo. É inevitável que quando nós lemos esse versículo, a parte B do versículo, nos remete quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, ungindo o rei de Israel. Mas aqui tem uma curiosidade. Todos os irmãos, creio que já ouviu falar daquele inseto, né? O berne. Aquela larva que nasce das moscas. Muitas daquelas moscas ficavam sobre a cabeça das ovelhas. Algumas se alojavam na orelha e ali colocavam seus ovos, que depois, ao eclodir, nasciam larvas e levavam as ovelhas até mesmo à loucura. Muitas faziam feridas na cabeça das ovelhas, as varejeiras. Então o que os pastores faziam para proteger as ovelhas? Passavam óleo sobre a cabeça. Então o óleo era uma forma de proteger, era uma forma de guardar aquelas ovelhas do perigo desses insetos. Então nós vemos o cuidado de um Deus que unge a cabeça, que perfuma a cabeça, que protege a cabeça das suas ovelhas, livrando elas de perigos externos. Então é muito bonito ver o próprio Davi dizendo, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí nós damos um salto para a mulher samaritana, em João, que veja que aquela mulher se depara em um poço com um cântaro. Porém, depois que ela conhece a fonte, que é Cristo Jesus, ela deixa o cântaro. E o deixar aquele cântaro significa as necessidades daquela mulher mudou. Aquilo que ela julgava importante não é mais tão importante, pois a importância agora é ela sair do poço e ir lá em Samaria anunciar Cristo Jesus, o Messias. Então, quando diz, o meu cálice transborda, é sobre Deus te revestir, como diz a unção, de algo para você transbordar na vida do outro. Porque não dá para você dar algo se isso não transbordar em você. Talvez este é um grande erro nosso da igreja hoje. Querer dar coisas que nós não temos. Queremos dar Bíblia, mas não estudamos Bíblia. Queremos orar pelo outro, mas não temos vida de oração. Queremos ser doutores sem passar pelo processo. E aqui o meu cálice transborda, ou seja, o Senhor te transborda, te enche, ao ponto de você poder transbordar na vida do outro. E o último versículo é lindo, porque ele diz, certamente. É interessante, volto a dizer, porque esse versículo 4, ele mexe muito comigo. O 4 começa com uma possibilidade, mas agora o versículo 6, ele apresenta uma certeza, certamente. Então, meu irmão, esse versículo é para você. Quando você olhar ao redor e pensar, estou orando, mas nada tem mudado. Eita glória, aleluia. Há tanto tempo eu estou orando por essa pessoa, há tanto tempo eu estou querendo ver a restauração do meu filho que está nas drogas, meu filho que está na prostituição, estou desempregado, eu tenho orado tanto. As coisas parecem tão incertas. Olhe para uma certeza. Essa certeza não é o pastor Vinícius que está dizendo. Essa certeza é o próprio Senhor que te diz. Ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia, no Antigo Testamento hebraico, o Hesed, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ora, se o versículo 4 diz que, porque tu estás comigo, a exemplo de Mateus capítulo 28, versículo 20, que diz, todos os dias da nossa vida, ele termina o versículo dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Meus irmãos, eu te faço uma pergunta. Quem tem te seguido? Olha ao redor. Você está cercado de quê e de quem?
Antes de você ser surpreendido ou enganado pelos seus olhos, eu preciso te dizer, você é cercado, perseguido pela misericórdia e a bondade do Senhor. Nunca foi sobre as suas capacidades, nunca foi sobre a sua bondade, mas sim sobre a bondade do Senhor. Ele é bom, só Ele é bom, só Ele é misericordioso. Olha o que Ele diz: todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aqui, se olharmos para o Antigo Testamento, o que é a casa do Senhor? Pode ser o templo, localizado em Jerusalém, pode ser. Mas trazendo para o dia de hoje, porque Jesus disse, em 3 dias derrubarei esse templo. Ele estava falando do corpo dele. Então, ele está dizendo, habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, iremos gozar, iremos usufruir da presença do Senhor durante todos os dias de nossa vida. É sobre um Deus presente. E Davi termina o Salmo com confiança na fidelidade de Deus. Deus não é leal a ninguém, Deus é fiel, meu irmão. Bondade e misericórdia são atributos divinos que acompanham os crentes. Habitar na casa do Senhor se refere a gozar da presença dele, da bondade dele. Pois ora, se o versículo diz, o Senhor é meu pastor, e não me faltará o meu amigo, não me faltará o meu Deus, o meu Senhor, ele não me faltará. O versículo termina dizendo, habitarei na casa do Senhor por longos dias. A presença dele continua a me cercar, a presença dele continua a me proteger. Amém, meus irmãos? Vamos orar para nós encerrarmos? Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor. De tantas formas que o Senhor permitiu se revelar a nós, hoje nós aprendemos que o Senhor também é um pastor e que nós somos as tuas ovelhas, necessitadas de cuidados, necessitadas de um guia, de ser guiados, pois muitas vezes, ó Pai, nós queremos trilhar os nossos caminhos da nossa forma, do nosso jeito. Mas obrigado, ó Pai, porque o Senhor, sendo bom pastor, Cristo Jesus, o Senhor vai à frente. Obrigado, ó Pai, porque o teu cajado e a tua vara têm nos consolado, Pai. Nós te agradecemos, pois só o Senhor nos leva a terras férteis. Só o Senhor nos dá descanso, só o Senhor nos leva à tranquilidade da vida. Obrigado, Senhor, pois em Ti nós temos uma válvula de escape, nós temos um lugar para respirar, um lugar de refrigério, preparadas por Tuas mãos de bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe, um ótimo dia, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.